Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Não se trata de uma doença aguda para a qual já existe um único remédio, ou como falamos na medicina, aquelas que nós tiramos a febre e a dor com a mão. Então aqui ex-ministros da Saúde, quero citar nominalmente cada um deles: Barjas Negri, que ainda foi ministro da época do Fernando Henrique Cardoso, Humberto Costa, que sucedeu Barjas Negri, Saraiva Felipe, que sucedeu Humberto Costa, ministro Agenor, ministro Temporão, Ricardo Barros, Marcelo Castro, além da ministra Anísia Trindade. Todos sabemos que esse é um desafio enorme, mas o presidente Lula me ensinou a lição que aprendeu com a dona Lindu. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar, porque não podemos ficar parados diante da dor de uma avó ou de um avô que deixa de ver o crescimento dos seus netos enquanto espera uma cirurgia de catarata. Nós vamos teimar, porque não podemos aceitar que o entregador fique sem poder fazer seu corre, sustentar sua família, porque só pode fazer um exame perto da sua casa em horário que não está por lá. Nós vamos teimar, porque é desumana a angústia e insônia de uma família inteira que aguarda para conseguir fazer uma biópsia, já que a precocidade do diagnóstico é decisiva para a chance de cura do câncer. Por isso, assumo aqui o compromisso de trazer esse desafio histórico para o centro das nossas ações, de toda a equipe e órgãos do Ministério da Saúde. Vamos entendê-lo, enfrentá-lo e vencê-lo. Essa será mais do que uma prioridade, será nossa agenda diária de trabalho e como serviço da saúde de urgência, são 24 horas por dia, de segunda a segunda, buscando reduzir o tempo de espera para quem espera o atendimento especializado no nosso país. Essa será a nossa tônica com os estados, municípios e parlamentares, que buscam ampliar de forma legítima os recursos e melhorar a assistência em seus territórios. Vamos recorrer ao conhecimento das universidades, querido ministro Arthur Quioro, que me sucedeu no Ministério da Saúde, seus hospitais universitários, centros de formação de especialistas, a IBSE, que tanto já está contribuindo. Vamos fortalecer e envolver a atenção primária em saúde. Sem sua potência na coordenação do cuidado, não se reduz o tempo de espera ao atendimento especializado. Vamos ouvir e buscar apoio do setor privado, dos seus serviços especializados e dos centros diagnósticos com capacidade ociosa. Produziremos uma resposta que envolverá toda a estrutura de saúde do nosso país. Sei que muito já foi feito sobre isso pela equipe atual do Ministério da Saúde e da ministra Anísia. Mas como um médico, chamado para dar uma segunda opinião ou interconsulta, vamos examinar o diagnóstico com precisão e juntos avaliarmos o que mais precisa ser feito. Entre a primeira e segunda passagem pelo Ministério da Saúde, fui secretário de Saúde da cidade de São Paulo, de uma rede maior e mais complexa do que todo o sistema de saúde de Portugal, tão reconhecido na área da saúde. Assim como todos os gestores na ponta, sei que a tabela SUS, da forma como ela remunera os serviços hoje, não acabará com a peregrinação do nosso povo por atendimento médico especialista. Teremos a coragem e a ousadia necessárias para superar esse modelo da tabela SUS, enterrá-la de uma vez por todas e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. Começaremos essa superação pelos procedimentos e tratamentos que mais geram tempo de espera, como as ofertas de cuidado integrado propostas pela equipe da ministra Anísia. Aproveito aqui para agradecer, em nome do secretário Berger, toda a sua equipe e também a equipe da IBSE que deram início a esse processo. Queremos um novo modelo de remuneração, que sinalize aos estados, aos municípios, às santas casas, aos serviços privados, que pagaremos mais e melhor para o atendimento especializado que aconteça no tempo correto. Uma tabela que poupe o tempo e reduza o tempo de espera hoje que acontece na área da saúde. Precisamos priorizar a redução do tempo de espera para o diagnóstico e tratamento de câncer. Temos tudo para consolidar a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer do mundo, com hospitais e serviços especializados, tanto públicos quanto privados, a exemplo do que fizemos com o sistema de transplantes, que assim foi reconhecido em 2012. Quero cumprimentar os representantes da Organização Mundial de Saúde,
e da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, aqui presentes. Quero dizer com muita clareza, em alto e bom som, aqui, OMS e OPAS, vocês têm um ministro e um presidente da República que dizem sim à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Dizer sim à OMS é dizer sim à vacinação contra a poliomielite, um esforço mundial para a sua erradicação. E sei que muitos dos que estão aqui teriam sido afetados pela paralisia infantil se não tivesse as campanhas desde os anos 70 apoiadas pela OMS. Dizer sim à OMS é dizer sim ao Programa Mundial de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Dizer sim à OMS é dizer sim ao Fundo de Enfrentamento às Doenças Tropicais, que ainda nos afligem como a malária. Eu tive a honra, nos anos 90, começo dos anos 2000, junto com o Dr. Marcos Lacerda, que está aqui, de desenvolver a pesquisa do protocolo de tratamento para casos graves da malária nesse período. Um avanço que mudou a realidade da doença no Brasil e no mundo, graças ao financiamento concedido pela OMS. Dizer sim ao OMS é dizer sim ao seu fundo rotatório de aquisição de medicamentos, vacinas, insumos e tecnologias. Ele torna possível várias das nossas ações de saúde até hoje, para quem exportamos produtos fabricados no Brasil, gerando emprego, renda e tecnologia aqui no Brasil para brasileiros e brasileiras. Em 2013, quando nossa gestão incorporou ao SUS a vacina contra o HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, tivemos que enfrentar o que talvez tenha sido o primeiro movimento em redes sociais de fake news contra a vacina. Diziam de tudo, presidente, que a primeira vacina gerava sexualização precoce, que provocava infertilidade, que causava convulsões e desmaios. Só ainda não diziam que virava jacaré ou que implantava um microchip chinês. Nós teimamos e enfrentamos. E depois de 10 anos, nenhum jacaré surgiu por conta da vacina. Mas o Brasil hoje tem o maior programa público de vacinação do mundo contra um vírus que causa câncer, capaz de reduzir em 62% os óbitos por câncer de colo de útero. Nem todos sabem, e quem sabe às vezes se esquece de dizer. Na época, a oferta da vacina contra o HPV foi concretizada graças a uma transferência de tecnologia de uma indústria dos Estados Unidos, que significou emprego, renda e conhecimento no Brasil. O vice-presidente Alckmin era governador, eu era ministro da Saúde, a parceria com o Butantan. É essa base tecnológica que permitiu, há algumas semanas, o anúncio da vacina da dengue pelo Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Na política, como deputado, como ministro das Relações Institucionais, nunca tive inimigos, mas adversários. Com eles travei a boa disputa política, que é típica de uma democracia saudável. Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário, pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Este governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras. Não permitiremos que discursos irresponsáveis e mentiras, por vezes propagados de maneira criminosa, nos impeçam de proteger a vida e o futuro das nossas famílias. Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo. Queremos chamar de volta todos aqueles que se mobilizaram durante a Covid para defender a vida das nossas crianças, dos idosos e famílias por meio da vacinação. Irei a cada canto desse país com esse propósito, na imprensa, nas igrejas, em todas as manifestações religiosas, nas torcidas uniformizadas que dirige o Adilson Monteiro Alves, nosso conselheiro aqui da democracia corintiana, em todas as empresas, querida Luísa Trajano, nossa grande defensora da vacina. A pandemia de Covid-19 é um custo muito alto, nos apontou os caminhos para enfrentar possíveis surtos e endemias. Não há truque mágico, só se enfrenta o problema de saúde pública à luz da ciência. Isso significa ter profissionais mobilizados e bem orientados, estabelecer a mensagem correta para a mobilização das famílias e das comunidades, unir esforços ao invés de alimentar conflitos políticos entre a União, os estados e municípios. Essa é a nossa diretriz nas ações contra a dengue.
Porque o mosquito não é do prefeito, do governador, nem do presidente da República. Ele está dentro das casas das pessoas e em seus locais de trabalho. Somente seremos bem-sucedidos em reduzir os focos do mosquito, a transmissão da doença e os casos graves de óbitos, se trabalharmos juntos. Outro aprendizado, querido ministro Temporão, queridas Mariângela Simão e Cristiana Toscano, é que precisamos ter uma política permanente de Estado, com novas estruturas e instituições, para enfrentarmos outras epidemias que poderão vir e as nossas endemias como malária, a tuberculose, a hanseníase e as hepatites. Por fim, quero falar de 3 aspectos. O primeiro é que sabemos o quanto a realidade demográfica mudou. O modo de trabalhar e se divertir mudaram, e com eles tudo o que impacta na nossa saúde. Cada vez mais precisamos nos reorganizar para oferecer cuidados a quem mais precisa, de uma maneira que atenda às suas especificidades, da primeira infância aos idosos. Precisamos criar modelos de cuidado capazes de promover a saúde integral das mulheres, da população negra, população indígena, das pessoas com deficiência, da saúde mental, das pessoas que vivem com HIV, da população em situação de rua, do povo do campo e dos povos da floresta, dos neurodivergentes, das doenças raras. Em segundo lugar, sabemos que não vamos conseguir levar a saúde brasileira à qualidade e agilidade que desejamos sem trabalhadores e trabalhadoras qualificados e valorizados, sem aqueles que defendem o SUS, seja nos espaços de controle social, seja na sociedade civil organizada. Quero afirmar a todas as entidades médicas aqui presentes de todas as profissões e carreiras da saúde. No que se refere à formação profissional, esse Ministério da Saúde estará mais focado na qualidade do que na quantidade. Estarei junto ao meu colega Camilo Santana, do MEC, nesta batalha. O último ponto é que esse ministério será cada vez mais o Ministério da Saúde e não da doença. Ter saúde de qualidade é estar ao lado de todas as políticas que estimulem a nossa população, que incorporem em sua rotina hábitos que promovam a saúde e a vida, para construir um Brasil cada vez mais saudável e feliz. É esta moldura, ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera para atendimento especializado, defender a ciência e a vida, promover um Brasil mais saudável e valorizar quem trabalha e defende a saúde, que minha equipe e eu devotaremos todos os nossos esforços. É por eles, sob a inspiração e liderança do presidente Lula, que reassumo o Ministério da Saúde do Brasil. Vamos construir um Brasil mais saudável e feliz para todas as brasileiras e brasileiros. Viva a ciência, viva o SUS e viva o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Lula. Agora, o presidente da República e a ministra Gleisi Hoffmann assinam o termo de posse dessa no cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Bacharel em Direito, pelo Centro Universitário Curitiba, a ministra Gleisi Hoffmann possui MBA em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estado em que atuou como secretária de Reestruturação Administrativa. Assumiu os cargos de secretária de Gestão Pública de Londrina e diretora financeira da Itaipu Binacional. Senadora pelo Paraná por 2 mandatos e deputada federal desde 2019, a ministra Gleisi Hoffmann ocupou ainda o cargo de presidenta do Partido dos Trabalhadores e ministra da Casa Civil da Presidência da República entre 2011 e 2014.
Senhoras e senhores, para uso da palavra, a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Obrigada, Fabiano, nosso trompetista. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, presidente Lula, companheira Janja, cumprimentar aqui o governador Denário, ministro Alexandre Padilha, que assume, ministra Anísia, meu presidente Hugo Mota, obrigada pela presença, presidente Alcolumbre, que está aqui, obrigada pela presença, ministro Rui Costa, governador Jerônimo, a nossa querida Fernanda. Boa tarde a todos e a todas. Nosso vice-presidente Alckmin estava escondidinho ali, prazer também, presidente. Uma honra muito grande ter aqui o ex-presidente Sarney, com quem convivi no Senado da República e aprendi muito. Obrigada, presidente, pela sua presença. Quero aqui também cumprimentar os líderes do Congresso no Senado e na Câmara, os membros do Poder Judiciário, senadores e senadoras, deputados e deputadas, os ministros aqui presentes, faço em nome do nosso presidente Geraldo Alckmin, os embaixadores e embaixadoras, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, ex-ministras, presidentes de partidos políticos, movimentos sociais, sindical que está aqui, nossos presidentes de tribunais, também todos os nossos líderes. Claro, queria também especialmente cumprimentar os meus filhos que estão aqui, João Augusto e Gabriela, dos quais roubei tantos momentos importantes. Obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar longe um pouco. E cumprimentar também meu companheiro de vida e de lutas e meu líder partidário, Lindbergh Farias. Obrigada, Lindbergh. Quero cumprimentar aqui também os membros do Conselhão e todos os profissionais da imprensa. Obrigada, presidente Lula, pela confiança e oportunidade. Eu estarei aqui como ministra de um projeto de país sob a sua coordenação, que não começou com esse governo, mas em desde os anteriores em que presidiu o Brasil e despertou a esperança, mudando a realidade do povo brasileiro. Um projeto que começou com a sua história de vida, de superação, seu compromisso com o povo mais sofrido desse país, que transformou a vida de milhões de pessoas, libertando-as da fome e da miséria. Antes do senhor presidente, a cada 5 minutos uma criança morria de fome. Filho de trabalhadora, a juventude negra não ia para a universidade. O emprego e a renda não eram prioridades. E hoje o senhor continua sendo presidente do emprego e da renda. Desde 2012, nós não tínhamos a geração de empregos que atingimos nos últimos 2 anos. Aliás, presidente, desde o seu segundo governo, não tínhamos 2 anos seguidos de PIB acima de 3%. Isso já sobre uma base positiva. Foi seu governo que fez o país voltar a crescer, com renda, crédito, políticas sociais e investimentos para a geração de emprego. Foi nos seus governos que o Brasil assumiu protagonismo internacional, e é com o senhor que esse reconhecimento está sendo retomado. Estas e outras transformações foram muito grandes e vão continuar, porque é um projeto vencedor e vai continuar vencendo, apesar das apostas em contrário. Que ninguém se iluda, nós não chegamos até aqui com a aliança que construímos para dar errado. Já superamos desafios muito mais difíceis e vencemos. E como o senhor disse, passamos 2 anos plantando, agora é o tempo da colheita. É esse projeto de país que me inspira e que me move na política. E o senhor presidente Lula nos ensinou que é a política que dá sentido e preside as ações. É o instrumento transformador da realidade que queremos melhor. A política exige coragem na disputa e grandeza na mediação, sempre necessária no contexto da democracia, para avançarmos e melhorarmos a vida do povo. Foi assim que o senhor chegou até aqui, para mudar o curso da história. Eu vivo a política desde a minha adolescência. Comecei incentivada pelo trabalho solidário das Irmãs Bernardinas no Colégio Nossa Senhora da Esperança, em Curitiba. Depois, com os padres jesuítas no Colégio Medianeira,
que nos incentivaram a criar o Grêmio Estudantil. Foi lá que conheci